Vamos lá ver quem precisa ouvir sobre esse assunto. Pessoas tóxicas, né? Tão fundamental. Tô chamando aqui também. Vamos lá, todo mundo. Vamos chamar as pessoas para chegarem. Chamaram quantas? Chamem as 10 primeiras. E cadê meu grupo fechado? Tem hashtag grupo fechado aí? Turma 1, turma 2. Oi, Cris, tudo bem? O tema tá fixado, gente? Tá, né? Então vamos lá. Boa noite, Nath. Então é isso. Nosso tema hoje é para falar sobre o convívio com pessoas tóxicas. Oi, mãe. Olha lá, apareceu uma hashtag grupo fechado. Então vamos falar. E assim, eu tô aqui pra gente falar a respeito das pessoas tóxicas, né? Essa é uma palavrinha que de vez em quando dá um trava-línguas. Mas pra gente pensar juntas, exatamente assim, o que é uma pessoa tóxica, o que é ser uma pessoa tóxica e é o que às vezes estar tóxico na vida das pessoas. Porque nem sempre uma pessoa é completamente tóxica, mas em alguns momentos, em algumas situações, ela está sendo tóxica na vida das pessoas, né? Então vamos pensar sobre tudo isso aí, bastante coisa hoje, viu, gente? Oi, Fabi. Oi, Rayane. Oi, Mi. Cris, Ângela. Outra Cris. Boa noite, Marisa, tudo bem? Então é isso, gente. Vamos chamando mais gente, chamando mais pessoas, até porque nós também vamos aprender hoje a nos observar. Se por vezes também nós não estamos sendo tóxicas na nossa vida, né? E com as pessoas. Heloísa manda um beijo pra Sandra. Beijo, Sandra. Qual Sandra que é? Boa noite, já já. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma pessoa tóxica? Né? Vamos entender primeiro o que é uma pessoa tóxica. Ela é uma pessoa que ela convive com a gente, pode ser no trabalho, nos círculos de amizade, pode ser às vezes você tem um grupo de amigos, um grupo de mães, você tem um grupo específico de alguma atividade que você faz, e pode ser na família, né? Que são os casos mais delicados. Enfim, falaremos sobre todos eles. Então, essa pessoa ou essas pessoas, elas geralmente emanam coisas que são um pouco negativas, né? Depende muito do grau de toxicidade dessa pessoa. Mas geralmente elas trazem para nós sentimentos ruins, né? Elas trazem para nós umas sensações diferentes. E assim, não é que assim, chegou uma pessoa tóxica no ambiente, eu vou sentir a toxicidade dela, não. Mas as pessoas que estão sendo tóxicas nas nossas vidas e que vêm convivendo com a gente vai começando a perceber que elas vão causando na gente algum tipo de sentimento, né? Deixa eu falar oi aqui. Boa noite, Marlene. Boa noite. Aqui que acenou pra mim, Ferreira. A Raquel, a Cíntia. Vamos lá, boa noite. Oi, Cami. Então, primeiramente, pensar nisso. São pessoas que começam a trazer coisas muito negativas. São pessoas que você começa a sentir delas, assim, que sempre tem um peso, sempre tem um quê, assim, de que conotam alguma coisa ruim, né? E como que elas fazem isso? Como que elas vão demonstrando isso? Tem várias formas de demonstrar isso. Então, tem um aspecto da pessoa tóxica que ela se faz de vítima. Então ela te põe muitas vezes num papel de vilã. E aí você fala, poxa, mas uma pessoa tóxica, eu imagino uma pessoa que vai lá, fala e acontece. Não,
Muitas vezes você pode ser intoxicada por meio do vitimismo de uma pessoa, que te coloca meio como refém dela através das fraquezas dela. E você sabe que nem sempre essa pessoa de fato é vítima ou tem uma fraqueza, né? Mas ela vai colocar isso à frente para quê? Para te enlaçar de certa forma, para que você tenha compaixão dela e deixe de fazer algo por você, para que você tenha compaixão dela e mude alguma coisa na sua rotina em prol dessa pessoa. Vamos falando aí quem vai identificando algumas características como essa, tá? Elas, quando se fazem de vítimas, geralmente controlam e manipulam através do vitimismo. Sabe? Então, ai, nossa, é que eu não consigo ficar sem você. Né? Em relacionamento, às vezes. Não vai com as suas amigas. Não, porque eu vou ficar aqui sozinho. Certo? Às vezes são pessoas de mais idade, que têm alguma dependência, né? Porque, gente, a gente tem que entender que o ser tóxico não quer dizer que são pessoas ruins, mas são pessoas que estão trazendo pra gente uma alteração de vida, que pode nos fazer mal. Mas essa pessoa muitas vezes não vai fazer isso porque ela é maléfica, porque ela é uma pessoa ruim, né? Isso pode estar atrelado com a história dela e a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, porque a gente precisa entender melhor essas pessoas até para poder lidar com quem a gente não pode evitar, né? Então, sim, Marlene, né? A gente às vezes não pensa, mas essa pessoa, ó, a Rita colocou, ela te ganha na conversa. Às vezes ela tá se fazendo de coitada, tá mostrando uma dificuldade que é real da vida dela, mas tá usando isso para te controlar, para te manipular. Então é a parte do drama, né, do vitimizar. Geralmente são pessoas carentes, né? Ela precisa de amor, mas ela não sabe receber amor. E ela é egoísta. Então ela vai querer o seu amor a todo custo, para ela, mas só para ela. Ela vai querer muito a sua atenção, mas ela vai sugar as suas energias. Ela vai sugar a sua atenção. Oi, Evelyn, tudo bem? Já posso te chamar de já mesmo? Jordana, conheço muitas que na minha área tentam desmotivar pessoas que querem emagrecer porque ela não quer que você consiga coisas que ela não consegue. Isso, a Fabi colocou exatamente ficar fazendo drama por ser vítima, para ser vítima e querer ser o centro das atenções, isso mesmo. E aí o que a Jordana falou aí sobre não querer motivar outras pessoas porque não quer ver elas conseguindo coisas que você, a própria pessoa não consegue, já é uma prazer. O que acontece? Isso está atrelado também à inveja, que também é uma característica das pessoas tóxicas, né? Os ciúmes, a inveja. E tem gente que traz tudo isso misturado. Então eu me faço de vítima porque eu tenho uma carência e eu quero toda uma atenção. Mas eu quero controlar esta pessoa, porque eu não quero que ela cresça mais que eu. Não quero que ela voe e me deixe aqui. Eu tenho ciúmes, eu quero ela só pra mim. Né? Então tem muita coisa envolvida, gente. E tem muitos tipos de toxicidade. Tem pessoas que têm vários tipos, né? Que usam de várias artimanhas do ser tóxico. E que a gente tem que pensar que nem sempre isso é uma coisa que ela planeja, que a pessoa de fato quer ser tóxica, né? Mas a história de vida leva ela a ser uma pessoa que traz essa toxicidade para as nossas vidas. E quando a gente vê, a gente já tá todo emaranhado nessa pessoa. E é difícil sair. Principalmente porque, às vezes, essa pessoa é uma pessoa que a gente ama. Porque muitas vezes essa pessoa é uma pessoa da nossa família. E aí fica difícil ir embora. Fica difícil deixar para trás. Por quê? Como eu vou deixar uma pessoa que eu amo, uma pessoa da minha história, da minha vida, para trás? Porque, olha, não serve para mim. Difícil, né? Boa noite, Lu. A Cris colocou, não deu certo para mim, também não vai dar certo para vocês. Isso, a questão da inveja, né?
Então, a gente vai falar hoje também sobre isso, né? Casos que é possível nos livrarmos das pessoas tóxicas, mas que também às vezes a gente precisa aprender a lidar, porque são pessoas que a gente não pode excluir da nossa vida, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Porque excluir não vai dar. Então, ainda falando sobre as características dessa pessoa, ela tenta te pôr para baixo. Ela faz de tudo para te pôr para baixo. Seja ela sendo a vilã forte, aquela que fala que você tá fazendo errado, aquela que te aponta, aquela que tenta saber mais que você, e aquela que se vitimiza. Então, para vocês verem, é muito tênue, porque tanto um quanto o outro pode estar tentando te manipular. Tanto aquela pessoa que se faz de forte, de sabe tudo, né? Muitas vezes arrogante, a gente vai falar aqui, quanto aquela que faz, ai, coitadinha. Mas tudo isso não passa de um jogo, né? Às vezes inconsciente, às vezes essa pessoa não tá planejando isso, às vezes está, para te controlar. A Sandra colocou, já sofri muito com pessoas assim, e me permiti e ficava muito mal depois. Hoje não me permito mais. Ah, que bom, Sandra, saber disso. Ludmilla, já desisti de várias pessoas da minha vida, né? Justamente por isso, não me serviam. Ó lá. Gente, relacionamento tóxico. Quantos não passam nas nossas vidas, né? E aí, quando é relacionamento, a gente tem que saber mandar embora, né? Às vezes é difícil, às vezes a gente já tem um grau de envolvimento, às vezes tem sim amor, paixão, né? Mas você pode escolher, né? Por mais difícil que seja, você visualizar o quanto essa toxicidade pode te trazer um peso de vida, uma alteração de vida, porque essas pessoas muitas vezes mudam as suas rotas. A sua, não a dela. Porque ela te faz andar na estrada dela, da forma que ela quer, né? Ela te manipula, ela te mostra a vida com outros olhos. E às vezes as suas verdades você já nem sabe mais. Porque ela te convence. Porque muitas vezes ela tem esse poder. De te falar, não, aquela pessoa, não se engana com ela. Aquela pessoa, ela é... Ixi, você não tem ideia do que você não tá vendo nessa pessoa. E às vezes você simplesmente está enxergando uma pessoa com seus olhos, com as suas intenções, mas o outro não te quer perto daquela pessoa. Por N motivos. Isso acontece em amizades, né? E aí a gente se perde, isso mesmo, Marlene. E aí a gente se perde. E muitas vezes também a toxicidade, ela pode ser pontual. Ela não precisa ser uma pessoa que vai ser sempre tóxica com você. Ela pode ser tóxica com você em algumas situações. Por exemplo, quando ela percebe que você está se dando melhor na vida que ela. De repente é uma amiga super legal, uma pessoa super importante da sua história, uma pessoa que, nossa, vai muito bem da sua amizade, você gosta pra caramba dessa pessoa. Oi, Sil, tudo bem? Entrou duas Sil agora. Elaine. A Ângela colocou, desisti de uma amizade de anos, mas me colocava muito pra baixo. Não aceitei mais isso e não me arrependi. Tá vendo? Ó, o Rogério tá rindo aqui. Então, é uma amiga super importante. Só que quando você conseguiu um emprego melhor que o dela, ela se tornou tóxica na sua vida. Quando você conseguiu um relacionamento melhor que o dela, ela se tornou tóxica na sua vida. Quando você fez laço com outros amigos que também são legais e que você decidiu ter mais esse grupo de amigos, essa amiga se tornou tóxica na sua vida. E isso pode acontecer com os relacionamentos, né? Onde às vezes um namorado tá tudo bem, não é nada tóxico pra você, até que você, de repente, decide fazer um tratamento estético, ficar mais bonita,
né? De repente você faz uma amizade no trabalho diferente e ele não gosta. E aí essa pessoa começa a ser pontualmente tóxica com você, tentando te manipular para que você não passe por essa situação. Ou criticando o que você conquistou. Por exemplo, assim, nossa, você arrumou um trabalho, mas em São Paulo? Que loucura! Você vai viajar todos os dias e é a mega oportunidade da sua vida. Só que talvez essa pessoa não conseguiu essa oportunidade. E ela vai negativar isso, ela vai trazer todo um peso para essa situação. Por quê? Porque ela não está feliz com isso. Porque ela se sentiu inferior a você, né? Ela vai falar mal do seu namorado novo, que pode ser um cara fenomenal. Ela vai falar mal da sua conquista. Nossa, esse carro. Nossa, eu nem sabia mais que estava fabricando desse carro. E você tirou um carro zero. Sabe? Então são essas pequenas coisas que são atitudes tóxicas. Que às vezes a pessoa ela não é uma pessoa tóxica na vida, né? Ela pode ser uma pessoa até importante na sua história. Mas ela é uma pessoa que quando você conquista algo a mais do que ela é tóxica com você. E ela pode sim te trazer para baixo, te contaminar. De repente você pensa, nossa, mas será que esse carro tá para sair de linha mesmo? E aí às vezes você deixa de aproveitar algo importante da sua vida, uma grande conquista, porque tem alguém ali falando coisas, intoxicando a sua conquista. Oi, Sarita, chegou aqui. Entendeu? Então, tudo isso são atitudes. Vamos lá. Alguns tipos de pessoas tóxicas. Vejam aí se vocês vão identificando. Tem a arrogante. A arrogante, ela sabe de tudo. Tudo. Você vai falar sobre a nova receita do suco do suco fit lá, ela sabe. Você vai falar sobre o carro que você pretende comprar, ela sabe. Você vai falar sobre a sua profissão, ela sabe. Então, são pessoas assim que são arrogantes. E assim, não é só uma questão de saber mais, porque tem pessoa que de fato tem bastante informação e às vezes quer contribuir com você. Tudo bem, mas ela não pode deixar de valorizar o seu saber, de deixar que você tenha as suas conclusões, de deixar que seja compartilhado, né, Mara? Boa noite, Mara. É verdade. Então, a pessoa que é arrogante, ela quer saber mais, mas no sentido não de contribuir, no sentido simplesmente de mostrar uma vitrine, que às vezes nem é pautada numa verdade, né? Então, são esse tipo de arrogância que ele não consegue comemorar a tua confiança de entender mais sobre alguma coisa, te dar a oportunidade. Não, você não sabe, quem sabe sou eu. Entendeu? Né, Elaine? É verdade. A Sarita colocou, ela sabe ou já tem uma história sobre, né? Isso mesmo. Ah, não, nem adianta você me contar isso. Já sei, aconteceu comigo, né? Oi, Bel. Conseguiu chegar? E a minha mãe colocou aqui, ela é pra ela mesma, em primeiro lugar. Isso, e tóxica com ela mesma, geralmente, né? Porque uma pessoa que não contribui, que não troca, o que ela vai trazer? Né? Uma solidão gigante em cima do egoísmo, das verdades absolutas dela, né? O saber dessa pessoa sempre será verdade. Kelly, você chamou minha mãe de Dona Rita, você vai ter um problema sério. Enfim, tem a vítima, que eu já falei pra vocês, né? Então, manipula o outro através do seu vitimismo, do seu sofrimento, culpa os outros, né? Responsabiliza o outro. Ah, porque olha, eu tô assim porque você tá com essa nova amizade, né? Às vezes, gente, pessoas muito próximas, né? Às vezes mães, às vezes pais, maridos, são às vezes tóxicos nas nossas vidas quando nos impedem de crescer. E isso não é uma coisa de pensar, meu Deus, como eu posso julgar minha mãe assim? Mas existem mães que têm uma dificuldade de deixar o filho voar, né? A filha crescer, as coisas acontecerem. Talvez a mudança de rota na vida de um filho, né? De uma pessoa que você ama tanto, faz você às vezes intoxicar aquela realidade que ele quis, que ele quer para a vida dele, porque você acha que o que você quer, o que você planejou é melhor.
Mas aí a gente tem que saber, né, que dependendo do lado que você tiver, porque isso serve de lição para muitas vezes a gente tentar não ser tóxico na vida das pessoas. Então, às vezes se faz de vítima com alguma situação, querendo ganhar alguma coisa em troca. E quando a gente faz isso, a gente está manipulando. E a gente está intoxicando alguém para agir da maneira como a gente acha melhor. Então, sempre que vocês avaliarem, avaliem também se pontualmente em alguma fase, em algum momento, você também não é tóxico. Porque nós podemos passear aí por esses, né, por essas características. A Jordana colocou, tem um exemplo de uma cliente que tem uma amiga que é madrinha de casamento e tal. Aí ela estava mal por estar fora de peso. Não saía de casa. Quando ela decidiu emagrecer, a amiga entrou em pânico. Ou seja, né, tá tudo bem enquanto você tiver igual a mim ou pior, né? E ainda fez ela chorar por ter procurado ajuda na estética para emagrecer. Olha só, né? Então tem muito essa competitividade ligada à vaidade. Então isso é uma coisa que, assim, você às vezes vai perguntar se você tá bem, se você tá bonita pra pessoa. Às vezes você tá precisando se cuidar mais. E a pessoa vai falar, não, tá ótima, continua assim. Porque porque eu tô melhor que você. E talvez esse seja o meu interesse. Né? A Sarita colocou aí, muitas vezes a pessoa não percebe que está sendo tóxica, exatamente. Por isso que eu tô falando, se observe. Pensem nas pessoas ao seu redor, mas também imaginem que você, em alguns momentos, pode estar desse outro lado. E é natural. Natural porque muitas vezes isso é inconsciente, tá? Então, às vezes, o nosso querer fala mais alto. Inconscientemente, a gente sente dores, né? Com o ganho do outro, com o sucesso do outro, com a independência do outro. E aí a gente acaba querendo sabotar de alguma forma. E às vezes não é por mal, por isso que eu tô falando. Sempre que vocês pensarem nisso, avaliem. Porque nem sempre essa pessoa que a gente tá falando, ela faz isso porque ela quer. Nem sempre essa pessoa tá fazendo isso por maldade, né? E às vezes a pessoa pode não ser tóxica com todo mundo, mas com alguém mais próximo apenas. Isso mesmo, é o ser tóxico pontual. Então, ser controlador, né? A pessoa controla a vida do outro. Então, você tem um plano A. A pessoa fala, não. Esse seu plano A, não. Vai por mim. Faz tal coisa. Ela tá controlando a sua vida. Não tá certo isso, né? Às vezes invejosos, né? Não ficam felizes em te ver progredir, prosperar. Mentirosos. Tem pessoas que mentem muito, gente, muito, né? E elas mentem a favor do que elas querem de você. E elas vão mentir sobre coisas e sobre pessoas, para meio que te convencer do que elas realmente querem, né? Isso tá bem atrelado também à questão dos fofoqueiros, né? Tem aquela pessoa tóxica que chega para você e fala de Deus e o mundo. E ela só tá querendo te convencer que tais pessoas não são tão boas, né? E isso é uma forma muito tóxica de lidar. Porque aquela pessoa tá sempre a serviço da fofoca. Ela tá sempre a serviço de criar uma história. Sempre a serviço, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente cai nesse jogo, tá? Às vezes a gente convive com uma pessoa e a gente começa a entrar na dela. E aí, ao entrar na dela, o que acontece? A gente também passa a ter algumas características tóxicas. Porque assim como as pessoas ao nosso redor podem nos contaminar com comportamentos bons e ruins, a pessoa tóxica também pode nos levar a ter comportamentos parecidos com o dela. Sabe aquela coisa, não pode com eles, se junte a eles? E aí daqui a pouco você tá lá. Às vezes manipulando, às vezes fofocando, né? Então assim, é uma coisa muito importante a gente reparar. Ao que te leva esse tanto de conversa, esse tanto de histórias e de coisas que podem te levar, que podem só fazer mal para outras pessoas, né? Então são coisas importantes a gente avaliar. Porque às vezes a gente, sem querer, querendo, entra nesse barco. E aí quando a gente vê, já foi muito longe.
Tem também a toxicidade das pessoas gananciosas. Sabe aquelas pessoas que compram, 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 que querem mostrar muita coisa? Que, porque eu tenho 3 desse. Você comprou um? Eu tenho 3. Você tem um carro? Não, eu prefiro ter 2. Você foi para o Nordeste? Eu prefiro viajar só para fora. Sabe, eu mostro que eu tenho, que eu compro, que eu possuo. Vazio, vazio. Só que enquanto isso, ela pode muitas vezes te fazer perder o valor pelas coisas que você tem. Oi, Tetê, boa noite. Então ela pode muitas vezes te fazer, você fala, putz, mas eu tô tão feliz com essa blusa nova que eu comprei. E a pessoa fala, nossa, mas hoje nem se usa mais essa blusa, o legal agora é casaco. Sabe, gente, um exemplo simples que com certeza a gente vive no dia a dia, né? Então você tomar cuidado, porque essas pessoas geralmente elas te deixam para baixo, te envolvem de uma certa maneira. E aí quando você vê, a tua blusa não tem valor, alguns comportamentos seus não têm valor, porque aquela pessoa mostrou para você que o mundo é muito melhor quando se tem mais. E às vezes é tão no vazio, né? Até porque essas pessoas geralmente elas conquistam muito, mas elas não curtem o que conquistam. Porque elas só querem mostrar. Elas só querem demonstrar algum tipo de poder, né? Mas não curtir aquilo. Às vezes compram coisas que nem vão usar, né? Mostram coisas que nem vão desfrutar. Então, é bom observar isso. Pessoas que julgam muito e que confundem às vezes a realidade com o que de fato é. Então, uma pessoa que julga demais, ela pode te intoxicar também. E quando você está julgando, também você pode estar intoxicando alguém. Porque a gente nunca sabe exatamente o que a gente está falando, né? Quando a gente julga o outro, quando a gente julga situações sem ter vivenciado elas. Então, às vezes a gente tenta aconselhar, às vezes a gente tenta falar, olha, não é esse o melhor caminho, talvez não seja legal falar de tal coisa, fazer tal coisa. Isso aí não é um julgamento, né? Isso daí às vezes é você querendo contribuir com alguém que você gosta, que você ama. Agora, quem fica o tempo todo falando, lá, fulano tá fazendo tal coisa, vai dar errado. Não, isso daí não vai dar certo. Fulano é sempre assim, né? Porque esse é o jeito, isso não é legal. Então, quem somos nós para julgar a realidade do outro, né? E isso é tentador, né? A gente às vezes tenta se reparar, tenta fazer o certo, mas muitas vezes a gente cai nesse jogo de às vezes olhar para o que é certo e o que é errado na nossa ótica, né? Mas na nossa ótica o que é certo e errado para nossa realidade, não para a realidade do outro. E aí quando você convive com uma pessoa que julga demais, ela te envolve nisso e você passa a ter os mesmos julgamentos às vezes que ela. Quando na verdade não é bem essa verdade que você deveria acreditar. Ou que você acreditaria até se você não tivesse envolvido com uma pessoa que está te manipulando. Sabe, assim, aquele relacionamento que a pessoa critica demais uma pessoa que você ama tanto, né? Te afasta de algumas pessoas. Às vezes chega uma amiga e leva você embora de todas as outras. Pra que isso? Né? Tem para todo mundo. Né? Então, relacionamentos, geralmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, você não vai andar com tal amiga, porque aquela sua amiga... E aí, é uma amiga tão importante pra você, você abre mão de estar com ela. Porque alguém, né, o seu par julgou que não é o melhor pra você. Você tem que saber o que é melhor pra você, não o outro. Né? Deixa eu ver, a TT colocou amigas que falam de problema todo dia. Então, mais uma, pessoas negativas. Pessoas negativas são tóxicas, gente. Sabe aquela coisa de que quanto mais a gente convive com algumas coisas, mais a gente vai sentindo aquilo, a gente vai, né, o positivo atrai o positivo, o negativo atrai o negativo. Quando a gente convive com uma pessoa que é muito negativa, isso é tóxico para nossa vida, né? Porque é muita negatividade o tempo todo. Isso é pesado. Que bom, TT, que você tá amando.
Então a gente precisa estar muito preparado para não entrar nessa onda, porque daqui a pouco você também tá olhando o negativo, você também tá olhando o cinza, não tá vendo o colorido, porque de repente aquela pessoa tá falando tanta coisa negativa para você e aquela pessoa é pautada em ressentimento, em mágoa, né? Por isso que eu falo, às vezes não é que a pessoa quer ser negativa, ai, eu vou ser tóxica e negativa. Não, não é um desejo do coração da pessoa, vai. Muitas vezes não. Tem quem é ranzinza mesmo, né? Mas a Lê colocou aqui, sinto isso na pele. Difícil, né? Principalmente se a pessoa é muito próxima. Então essa pessoa precisa se tratar, ela precisa curar as mágoas delas, as feridas, os ressentimentos para parar de ser negativa. Agora vou contar um segredo para vocês, ainda vou falar como lidar com isso, mas contra negativismo, joga um positivo lá para vocês verem. Às vezes não tem positivo que rebata o negativo da outra pessoa. Mas essa pessoa ela vai cansar de falar negativo com você quando você jogar tudo positivo para tudo que ela falar. Então, por exemplo, assim, ai, nossa, não acredito. Chuva hoje? Sim, nossa, ótimo. A gente estava precisando muito de chuva, o ar estava super seco. Ela vai ter que arranjar argumento. Nossa, essa cor para sua roupa não fica bem em você. Ai, sério, resolvi variar hoje. Sabe? Ou então a pessoa que todo dia manda bom dia pra você pra falar alguma coisa ruim ou alguma... Já manda bom dia assim, bom dia, que dia lindo, né? Como você tá bem? Nossa! Então a gente tem que tomar algumas medidas pra rebater, porque tem dias que a gente não tá fortalecido pra isso, né? Então quando a gente tem que ir jogando assim, ó, pra ver se essa pessoa ela vai desistindo de jogar esse negativismo pra cima da gente, né? A Marisa colocou, Ju, eu me afasto de tudo que me faz mal. Então, o se afastar de tudo que faz mal, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes tem gente que a gente precisa conviver e aí a gente precisa aprender a lidar, né? Tem coisa que sim, a gente precisa afastar e acabou. Fica mais fácil, a gente sofre menos. Mas às vezes a gente precisa arranjar uma defesa própria, sabe? Uma maneira de articular e de sair dessas situações aprendendo e lidando, porque tem coisas que a gente não consegue se livrar totalmente, né? Às vezes a gente precisa aprender a lidar com algumas coisas. Enfim. E aí, por último, tem a pessoa tóxica que é sem caráter. E aí, gente, incurável, né? Porque até quando é uma pessoa muito próxima nossa, mas é uma pessoa sem caráter, a gente tem que abrir mão, né? Porque essa pessoa ela vai mentir, essa pessoa vai articular, essa pessoa vai manipular, essa pessoa vai poder pisar na tua cabeça, sabe? E às vezes é sim parente, às vezes é família, às vezes você cresce num lar que tem um sem caráter, que é super importante pra você. Mas e aí, né? É importante, mas não edifica, não traz nada de bom. Então, às vezes na vida e com o nosso crescimento, com a nossa maturidade, existem pessoas que a gente precisa abrir mão, sabe? Deixa aí, vai ser mau caráter lá, você fez parte da minha história, talvez tenha um papel fundamental para que eu esteja aqui, mas eu não compactuo disso e eu não vou insistir nessa relação. Né? A gente às vezes respeita, tal, mas ninguém é obrigado a suportar ninguém, principalmente mau caráter, né? Então, temos duras realidades, às vezes, dentro da nossa própria casa. Então, o mau caráter é meio que o conjunto de tudo isso, muitas vezes de maneira consciente, e que, acima de qualquer coisa, ele vai em cima do que é melhor para ele. Manipulando, usando pessoas, mentindo, articulando, julgando e etc. Quem mais falou aqui? A Jaelma gostou da dica. A Marlene colocou, mas se tem possibilidade de você se livrar, é libertador. Isso mesmo, né? É que eu falo porque muitas vezes a pessoa tóxica tá muito próximo da gente. Então, às vezes, a gente não consegue. Mas se a gente pode se livrar, o ideal é se livrar, né? Aprender a lidar, às vezes é mais fácil, que nem é um chefe. Tem vezes que é um chefe, gente. Muitas pessoas têm chefes tóxicos. E aí, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Às vezes é uma pessoa, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, né? Então tem muitas relações tóxicas que a gente não consegue abrir mão, né? Então nem sempre dá.
A Fabi colocou, quando a gente precisa conviver com essas pessoas é bem complicado. Então, exatamente. Eu agora já me livro, a Josefa lá. Pois é, então, tem pessoas que conseguem se livrar facilmente, né? Mas não é todo mundo. Não é todo mundo e não é toda a situação que, de fato, traz pra gente a possibilidade de se livrar. Agora, uma outra observação, antes da gente entrar sobre as possibilidades que a gente pode atuar aí com essas pessoas. Formas que você sente que está sendo afetado por uma pessoa tóxica. Porque às vezes a gente repara algumas características, mas aí a gente não entende ainda ou não tem o discernimento de que de fato essas pessoas estão atingindo a nós. De repente a gente fala, não, no meu trabalho tem uma pessoa que, nossa, vive julgando todo mundo, vive fofocando e ela é uma pessoa que intoxica mesmo o ambiente. Só que você não reparou que ela está sendo tóxica com você, tá? Então por isso eu trouxe pra gente pensar um pouco mais sobre atitudes, né, que a gente... atitudes não, sobre sentimentos, emoções que a gente tem quando a gente tá sendo afetado por uma pessoa tóxica. Deixa eu só ler aqui. A Mara colocou, o jeito é saber se proteger emocionalmente, então é disso que eu vou falar. A Bel colocou que tá feliz que a Jaelma tá aqui, eu também tô feliz. Então vamos lá. Quando você começa a estar sendo afetado por essa pessoa tóxica, você começa a se sentir mal de estar perto dessa pessoa, sabe? É aquela pessoa que às vezes chega no ambiente, pesa ele. E você sente, sabe, aquela coisinha tipo, ai, não tô legal, não tô me sentindo bem. Ela te dá uma certa exaustão. Então, às vezes, não é uma pessoa que pesa o seu ambiente, porque às vezes ela já está no seu ambiente. Mas ela te suga as energias. Você vai ficando exausta. Em cada briga, não é sentido de briga, mas a cada batalha que você trava com ela, entre o que você acha certo, o que ela acha certo, em que ela quer impor pra você o que é melhor, o que ela se vitimiza e se faz, ai, por favor, faça isso. Isso te suga energia, te deixa exausta. Isso te traz raiva. Às vezes durante a situação e às vezes depois, você não tá mais com essa pessoa, mas você tá sentindo aquela coisa assim, de tipo, ai, não acredito. De novo essa história, sabe? Ou olha o que fez comigo, olha como me fez sentir. Então, é uma sensação ruim, traz emoções negativas, então sempre pesa muito, além de pesar a questão do ambiente ou de tudo mais, ela te traz emoções que às vezes você nem é muito de sentir, sabe? E vocês entendem do que eu tô falando, porque vocês devem experimentar. Você às vezes tem vergonha de se manifestar perto dessa pessoa, porque ela talvez a arrogância dela te deixa tão assim, né? Você não sabe mais se o que tá certo, o que tá errado, se tá certo o que você faz, ou se tá certo o que ela fala que é certo. E aí você já se sente constrangido perto dessa pessoa. Ela às vezes te prende, te deixando com a sensação de estar preso, né? De não ter saída dessa relação. Então isso é bem grave mesmo, porque às vezes a gente não se sente capaz de sair dessa relação. É uma pessoa que te deixa pisando em ovos. Gente, não tem coisa pior do que você se relacionar com uma pessoa e talvez aí pensando aí num grau de amizade, de parceria, de trabalho, que você fica... Ai, será que eu posso falar isso? Aí se eu falar isso, será que ela vai ficar chateado? Será que se eu fizer tal coisa, já vai falar que eu tô errada? Pisando em ovos? É muito chato isso. É muito chato. Né? A pessoa te tira a liberdade de ser, sabe? E aí a gente falou tanto aqui sobre autenticidade, sobre a gente ser feliz com as nossas verdades, a gente conseguir se mostrar do jeito que a gente é. Essa pessoa te rouba totalmente isso, muitas vezes, né? A tua autenticidade. Você não pode ser quem você é. Porque tem ali sobre você um olhar, um julgamento, certo? Ruim, né? Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma coisa. Tem amigas com problemas que só procuram a gente pra pedir ajuda. Vai sugando as energias, né? A Gemma colocou, estou gostando bastante. Que bom. A Ângela colocou, engraçado. É bem assim mesmo. Não se percebe. Demoramos pra perceber o que se passa. Então, por isso que eu até brinquei. Eu falei, essa live a gente já deveria ter feito antes. Parece que a pilha desgasta, a gente se sente travado. Isso mesmo. Então...
É esse desgaste e que a gente às vezes vai ficando tão encurralado na situação que a gente nem percebe que a gente está realmente sendo manipulado, que a gente está alterando quem a gente é por conta daquela pessoa, da toxicidade dela nas nossas vidas. Às vezes você se sente ignorando os seus valores porque você está sendo conivente com alguma coisa que essa pessoa está te impondo ou está te mostrando e você está indo pela cabeça dela. E por último, uma sensação que eu acho que vocês já devem ter tido é de que você tentou ajudar essa pessoa de várias formas. Você tentou várias vezes mostrar para ela outros caminhos, mas não adiantou. Ela continua igualzinho. E ela continua fazendo com que você talvez esteja ali, talvez se mantenha ali, mas ela não muda. Você que mude. Né? Elas que lutem, é você que mude. Você que mude. Porque a pessoa tóxica, geralmente, ela só pensa nela. E ela vai fazer de tudo para que você pense como ela. Ela não vai respeitar a sua maneira de pensar. A Silvana colocou, percebo que a pessoa quer falar, mas ela não quer ouvir. Então, sabia que as pessoas tóxicas são péssimos comunicadores e péssimos ouvintes? Porque geralmente ela só fala o que ela quer ouvir. Ela não vai escutar o que o outro tem a dizer. E assim, gente, olha, com todo respeito, porque chega assim no consultório muitas vezes pessoas que se sentem intoxicadas, mas que elas estão sendo tóxicas na vida das pessoas. E que essa intoxicação vem da maneira como ela manipula a vida dela. E isso acontece muito, sabe? Volto a dizer, não quer dizer que pessoa tóxica é uma pessoa má. Né? Ela tem uma história de vida que pode ter levado ela a isso. E a gente analisar o quanto a gente também, às vezes, pode ser tóxico pontualmente em algumas situações, faz com que a gente também analise um pouco das pessoas que a gente pensa, que a gente pensou aqui, que a gente lembrou. Sabe, essa pessoa não chegou nesse lugar exatamente porque ela gostaria, né? Tem uma história de vida e tem um respeito, uma empatia que às vezes a gente pode ter com essas pessoas, analisando por que esse sentimento, por que essa negatividade, por que essa carência toda. Geralmente está muito ligado à questão de receber e dar amor. Só que a gente tem que saber até onde a gente pode ir com essa compreensão. Tô vendo que nós só temos 15 minutos, tá? Então vou logo falar sobre como agir. A Sarita colocou, é sobre como nós reagimos e não sobre querer mudar o outro. Isso mesmo. A pessoa não quer mesmo ouvir. Tem cura? Então vamos lá. Uma pessoa tóxica, ela precisa se tratar. Uma pessoa tóxica, ela precisa compreender que ela está sendo tóxica. Que os comportamentos dela não levam ela a lugar nenhum, a não ser manipular pessoas, né? Fazer mal e atrair pessoas de uma maneira forçada, né? E não é porque, às vezes é uma pessoa que você ama e você não tá forçada com essa pessoa, mas para conviver com esta pessoa, muitas vezes você força algumas situações, você força algumas formas de viver para se caber ali, para não passar, não ter problema, para essa pessoa não ficar mal com você, não ficar chateada, né? Você, às vezes, fere valores seus, formas de lidar com a vida que não são suas, para conseguir conviver com essa pessoa. Então, essa pessoa, uma das coisas que a gente pode fazer é ser clara e evidente. 1, 2, 3 vezes. Olha, a forma como você está tratando a nossa relação, a minha vida, o que você acha dela, não é boa para mim. Eu não me sinto bem quando você age desta maneira. Eu estou decidida a não agir de tal maneira. Então, por favor, não venha falar, não venha julgar pessoas comigo porque eu não tô afim. Sabe? Você vai... Aquilo que vem como tóxico para você, você devolve pra pessoa. Ó, eu não tô afim de falar mal. Ó, ok que você sabe muito, mas peraí, você tem que respeitar a minha opinião.
Você tem que saber me ouvir. Entendeu? É você colocar para a pessoa que eu quero você na minha vida. Eu vou conviver com você, desde que você reconheça que aqui, né, existe um limite lindo de respeito que é, né, o seu, como que é que fala a frase, gente? Né? O meu espaço começa quando termina o seu. Tem uma frase aí que agora eu não me lembrei. Então, assim, é realmente a gente respeitar os limites de cada pessoa e respeitar o espaço de cada um, né? Então, ou seja, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu desenvolvimento de vida. Se você não tá aqui comigo para aplaudir, então, por favor, sabe? Ah, que lindas. Eu aprendo todos os dias com vocês, o tempo todo, né? Então, assim, é realmente a gente saber nos respeitar, que tem a ver com muito do que a gente fala nas outras lives, né? E saber mostrar para o outro, porque às vezes não é uma pessoa que a gente não queira mais na nossa vida. Ou talvez por N motivos não seja legal que a gente corte essa pessoa da nossa vida. Às vezes ela é uma pessoa importante nos nossos laços e de repente a gente não ter mais contato com essa pessoa vai fazer mal para os nossos laços, né? Mas que a gente saiba se impor. Olha, isso está me fazendo mal. Ou se afasta de leve. Você não precisa ir falar para a pessoa: olha, eu não quero mais você na minha vida. Não. Sabe aquela coisa meio... o pessoal brinca, né? A egípcia. Faz aquele jeitinho. Não te cabe, não te serve. Sabe? Não força. Se dá para mostrar, se dá para falar, se dá para insistir, investir mais nisso, invista, insista, né? Abra, fale a verdade. Não, mas essa pessoa você não conhece ela, Ju. Se eu falar, ela vai ficar muito chateada. Se você não falar, ela vai continuar te intoxicando. Ou então, de uma hora para outra, você vai ter que sair fora, né? Então, uma atitude é essa, é a gente ser clara, evidente, ou de maneira direta ou de maneira indireta. Quando às vezes eu posso ir falar isso na cara da pessoa, explicar, ó, e com todo amor, com toda educação, mas olha, a tua amizade não tá fazendo bem desde se você me quiser só pra você, porque eu sou uma pessoa de várias amizades. Olha, o nosso relacionamento não vai pra frente se você não aceitar tais amigas, porque são pessoas importantes pra mim, né? Mãe, ó, eu já cresci. Se eu decidir tomar outro rumo da minha vida, eu preciso. Se você acha que eu vou quebrar a cara, talvez eu precise viver isso, né? Tua verdade é a minha verdade. O que eu, né? Vamos saber separar as coisas. Então, às vezes, a gente precisa ser direto com essas pessoas, que são pessoas boas, às vezes, são pessoas que sofreram alguma questão na vida, né? Agora, se são pessoas que podem, né, que a gente pode abrir mão, de repente o negócio é deixa ir, né? Deixa ir. Porque às vezes a gente insiste tanto em relações que não vão pra frente, que não vão trazer nada pra gente de benéfico. E posso falar, tem relações que se tornam tóxicas porque a gente sente o veneno. O que a gente faz? A gente acha que tá criando um antídoto. E aí a gente responde à altura. E aí a gente fez o quê? Envenenou também. E aí vira uma relação tóxica. Porque você me manda a toxina, eu respondo com a minha toxina. E aí, quando a gente vê, a gente se perdeu. Aí a gente nem a gente mais, nem a gente mesmo. Porque virou uma relação tóxica. Onde você é tóxico, eu sou tóxica e a gente tá tudo intoxicado. Ó, que chato. Que péssimo, né? Então, a gente tomar muito cuidado com esse ciclo e abrir mão, sabe? Quando é uma relação que dá para abrir mão, quando é possível abrir mão, abrir. Agora, eu te digo, às vezes você fala, Ju, meu chefe é tóxico, eu não posso perder o meu emprego. Então, aprenda a ter defesas dentro de você. Quando aquela pessoa te desmerecer, tente fazer assim um mantra na tua cabeça. Essa pessoa tem problemas de inferioridade e ela precisa me afetar de alguma maneira para se sentir superior. Isso não é meu, isso é dela.
isso é muito importante também para nós. Sabermos separar o que é do outro e o que é nosso, porque às vezes o outro tá tentando resolver algum problema dele pisando na nossa cabeça. Ou sendo superior, ou sendo ganancioso, ou sendo manipulador. E aí você olha assim e fala, ó, não tenho nada a ver com isso. Sabe? Eu sei que não é fácil isso, gente. Não é fácil, mas é um exercício, né? Então, se a gente começar a olhar por essa ótica, pode ser que uma hora a gente consegue passar por essas situações com menos peso, sabe? Sentindo menos. Então, é mais ou menos esses caminhos. Acho super importante a gente saber separar que tem pessoas que não são tóxicas, mas que têm atitudes tóxicas em alguns momentos pontuais da nossa vida. E que essas pessoas também podem ser nós mesmos, né? Gente, a inveja é do ser humano. Nem sempre eu vou conseguir controlar isso em mim, né? Nem sempre eu vou saber olhar que se o outro tem, não é porque o outro tem que eu tenho que ter, né? E que às vezes o outro teve um outro caminho, percorreu outra história e às vezes é inconsciente, quando viu já foi, eu critiquei, eu falei. Mas tudo bem, começa a se perceber. Porque quando a gente se percebe, a gente traz à luz aquilo que a gente fez inconscientemente. Nossa, eu não devia ter falado aquilo. Nossa, eu joguei uma negatividade numa coisa que a pessoa me falou. Você começa a se perceber e aí você vai melhorando. Isso é evolução. Todos nós devemos procurar evolução, né? E quando a gente começa a olhar para nós, a gente também começa a entender o outro que vem trazendo aí a toxicidade para nossa vida. E talvez a gente leve menos isso como sabe, a gente receba com menos negatividade, com menos peso isso. A gente fala da mesma forma como eu posso evoluir, o outro também pode evoluir. Só que a gente só vai evoluir a partir do momento que a gente reconhecer, sabe? Que a gente se dá conta. Ops, tive uma atitude tóxica aqui, né? Preciso melhorar isso. Numa próxima eu talvez vou fazer diferente. Né? A Fê colocou, Ju, você é demais. Que bom que essa live te despertou muito. Eu fico muito feliz. Olha lá, meu grupo fechado. Nath, conectar-se, é isso aí. Hoje tem atividade sobre isso. Sobre autoafirmação diante de pessoas que está ligado a isso. Então, essa questão da gente se reconhecer. E assim, gente, essa naturalidade que eu falo, que às vezes a gente é tóxico, que às vezes isso é inconsciente, que a gente tem que saber entender que nem sempre as pessoas são más, é porque vocês podem perceber, né? As plantas muitas vezes são tóxicas, a natureza solta toxinas. Então isso é uma coisa natural, assim, da vida, né? Tem os componentes benéficos e algumas toxinas, né? Não sei falar muito disso, não. Mas, a grosso modo, né, os minerais têm alguns componentes tóxicos. Então, agora vocês imaginem um ser humano que racionaliza, que planeja, que cria expectativa, né? Que tem toda uma gama de possibilidades. A nossa mente é poderosíssima. Você acha que a gente também não tem tanta possibilidade de intoxicar? Né? Uns mais, outros menos. Uns às vezes, uns pontualmente. Por isso que hoje eu chamo vocês para pensarem nas pessoas à sua volta, né? Para realmente saberem se livrar um pouco disso, porque não faz bem. E a gente precisa tomar atitudes. Não dá para ficar tolerando, mas para a gente pensar também que às vezes a gente pode ser tóxico e que a gente deve querer evoluir todos os dias, né? E ser melhor, menos tóxico. A TT colocou amei, gratidão, eu que agradeço. Já vai dar nosso horário, mas falta ainda 3 minutinhos. Se quiserem mandar dúvidas, eu respondo rapidinho, tá? A Gemma colocou minha primeira live, amei o tema, não vou perder as próximas. Ah, que bom, fico feliz. Seja bem-vinda. Toda segunda, esse horário. Vocês viram que agora eu coloquei um horário diferente? Coisa de marketing digital, gente. Eu juro que eu resisti um tempo. Agora eu falei, deixa eu colocar para ver se isso resolve. Tá? Então eu agradeço a presença de todas vocês. Se tiverem dúvida, ainda tem mais 3 minutinhos. Mas
Vamos pensar sobre isso, vamos analisar. Olá, Marlene lembrou, pose pro print, isso mesmo. Que bom, Mara, que você gostou. A Su colocou, adorei tudo, vou praticar tudo, isso mesmo. Então vamos lá. Print. Foi? Joia, muito feliz com vocês aqui comigo. Eu agradeço também, Elaine, obrigado, Falo, TT, todo mundo. Ó, essas semanas eu estarei mais ativa aqui. Estarei colocando alguns recortes das lives, que agora eu tô fazendo umas produçõezinhas aí pra gente lembrar de alguns recados importantes que já falamos nas lives. E a Elaine colocou, essa live tem tudo a ver comigo. Pois é, Elaine. Mas a gente, todos nós convivemos muito com pessoas, né? E a gente precisa avaliar isso, a gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre tudo isso, é isso. A Lê colocou, né? Praticar tudo isso mesmo, lição. Lição, aprendo muito com todas essas lives, sabe? A gente vai estudando, vai pensando e vai se encontrando também, né? Então é isso, grande beijo para vocês, boa noite. O Instagram tá me avisando que falta só 1 minutinho e meio. Vou sair para salvar a live. Beijo grande para todos vocês. Ótima semana. Minhas meninas do grupo, já vou pôr a ferramenta agora no grupo. Vamos fazer e vamos nos autoafirmar, autoafirmar diante dessas pessoas, diante dessas relações, tá bom? Beijo grande. Minha mãe colocou aqui, tudo muito importante para sermos melhor todos os dias. Isso mesmo, evolução, é isso que a gente tem que buscar. Tá bom, gente? Obrigada por estarem aqui comigo. Beijo grande. Boa semana!